Estamos gravando. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas para a aula de número 21 do Biblifique. Para quem não me conhece, esqueceu o meu nome ou está aqui perdido, sem saber o que fazer, meu nome é Alexandre Klassen. Eu estou aqui do ladinho aqui com o Norberto Klassen. E o tema da aula de hoje é os aspectos legais da justificação. Olha, ninguém mais vai sair daqui sem saber o que é de fato justificação, viu? O que é de fato ser justificado, o assunto que é tão mal compreendido por um monte de cristãos, mas ao mesmo tempo tão importante, tão fundamental e tão básico. A aula de hoje é com o Norberto novamente. Então, Norberto, Deus abençoe. A aula é contigo. Você domina toda a parada aí, então fique bem, fique tranquilo. Bora. Amém. Muito bem. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria enorme poder estar aqui novamente. Nosso assunto hoje é por demais interessante. Na verdade, nós queremos perceber como a justificação se concretizou sob o ponto de vista de Deus. Na verdade, o pecado criou o que nós podemos chamar aqui na nossa gíria do biblifiquês um problema jurídico para o próprio Deus resolver. Antes de mais nada, vamos ler o texto que nós estamos sugerindo para hoje à noite, para os nossos estudos, que é Romanos capítulo 5. E eu quero ler a partir do versículo 1, mas nós vamos tratar mais precisamente a partir do 12. Mas o versículo 1 diz assim: justificados, pois. E este pois aqui, em algumas versões até portanto, nos remete aos pensamentos expostos nos versículos anteriores, que basicamente é aquilo que nós já tratamos no capítulo 3 e no 4, quando Paulo expõe como que a fé operacionaliza a justificação. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! Pode louvar a Deus, glorificar de pé pela tribulação pela qual você está passando, porque ela visa justamente nos fortalecer na perseverança, experiência e esperança. Muito bem. Versículo 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este versículo 8, me permita fazer um parênteses aqui, ele é a resposta para muitos questionamentos que muitas pessoas fazem a respeito do, muitas vezes, ausente amor de Deus. Eu já ouvi muitas perguntas, muitos questionamentos a respeito, por exemplo, da fome na Somália, em países do Sudão, né, nas mazelas que acontecem em tantos países com guerras, isso e aquilo. E a pergunta que se faz é: onde está o Deus de amor? Onde ele está? Está aqui. Deus já provou o seu próprio amor para conosco e com toda a humanidade, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ou seja, a dádiva de Cristo por nossas vidas e por toda a humanidade é a prova enorme, única e verdadeira e necessária do amor de Deus para conosco. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, ou quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriaremos, ou gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora, o texto que queremos expor aqui hoje. Portanto, então isso já remete ao pensamento que ele expôs anteriormente.
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, para que sobressaísse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Um texto um pouco mais longo, nós não vamos provavelmente esgotá-lo aqui, mas algumas considerações muito importantes. Antes, no entanto, alguns pressupostos e algumas premissas para nós pensarmos e refletirmos aqui e perguntas que queremos tentar responder. Primeiramente, Deus não foi, aliás, o homem não foi criado para o pecado. Na verdade, nós sabemos que, segundo a imagem de Deus, eles foram criados e Deus criou o homem aqui, humanidade. Toda vez que eu falar de homem, não estou tratando de gênero, estou tratando da humanidade. Deus criou a humanidade, então, para incorruptibilidade e fez imagem à sua própria natureza e semelhança. Então, o homem, nós já vimos em aulas anteriores, tinha semelhança espiritual, semelhança intelectual e a moral de Deus. Contudo, sabemos que agora, então, por causa do pecado, e na verdade por causa da desobediência, o pecado condena à morte. Na verdade, a condenação da desobediência decorrente do pecado é para a morte espiritual. A morte física é consequência desse afastamento da morte espiritual. Não é? Isso também precisa ficar bem claro. A morte física só entrou na humanidade, né? Agora todos estão sujeitos à morte, é o último inimigo a ser vencido, porque houve primeiro uma morte espiritual como consequência da desobediência. E aí começa a surgir, então, o problema jurídico que nós queremos debater. Deus, ele não pode abrir mão de cumprir os princípios que ele mesmo estabeleceu. Gênesis 1, por exemplo, Gênesis 1, 26, ele abençoou a humanidade com 4 responsabilidades que nós já conversamos aqui também. No capítulo 2, versículo 17, ele diz que o homem, que da árvore do conhecimento do bem e do mal, não se poderia comer o fruto, porque certamente morreria. E não há de ver de comeram exatamente desta árvore. Eu fico pensando a sagacidade, a astúcia de Satanás em ludibriar, em enganar, primeiramente Eva e depois o próprio Adão. Muitas árvores no jardim, suficientes árvores do jardim. Mas parece-me que esse fruto era por demais aparente. Não é uma maçã, a Bíblia não fala que é uma maçã, até pode ser, mas não é. Você pode usar a sua imaginação e colocar a fruta que mais lhe apetecer, aquela que você gosta mais. Já ouvi de tudo, abacaxi, jaca, eu falava que era mamão papaya, enfim, a fruta que você quiser. O fato é que esta obediência, aliás, esta desobediência condenou, então, à morte.
E Adão aqui, na verdade, representa toda a humanidade. Ou seja, todos estão em Adão desobedecendo a Deus. Todos estavam em Adão desobedecendo a Deus. Hoje, qualquer pessoa que surge, que nasce sobre a terra, ela já nasce pronta, habilitada com a natureza pecaminosa. A Joy, que o Alexandre e a Beli estão esperando, e nós também, como Opa e Oma, e o João e a Dani também, ela já vai nascer pecadora. Sinto muito informar, mas é uma serpentinha, prontinha para cometer a primeira transgressão, que a levará para a morte. Nós acompanhamos, e todos nós, o crescimento dos nossos filhos e dos netos, e percebemos que nós não precisamos ensinar absolutamente nada de mal, de transgressão para os nossos filhos e netos. Eles já nascem sabendo tudo. E essa é a condenação que está na vida da humanidade, ou atinge, alcança toda a humanidade. E aí surge uma pergunta que muitos fazem também. É justo condenar a todos por causa de um só? Se uma criança nasce, né, nós nascemos crianças. E os nossos filhos, os nossos netos, ou seja, todas as pessoas ao nosso redor, parece ser muito injusto condenar à morte, ao afastamento eterno de Deus, estas crianças tão inocentes, ou estas pessoas, se elas nunca quiseram praticar o mal, elas não têm culpa que nasceram com a semente do pecado registrado no DNA. Não tem culpa disso. Já ouvi muitos dizerem, muitos não, mas algumas pessoas dizerem que isso é uma injustiça da parte de Deus. Na verdade, nós vamos entender hoje que isso é uma justiça absoluta. E como essa justiça se manifestou. Então, esta é uma pergunta que nós vamos responder, ou tentar pelo menos responder também. É justo condenar todos por causa de um só? Outros ainda podem perguntar, como eu também já fiz, quem pode salvar, ou quem tomaria o lugar de Adão para resgatar, para reconciliar a humanidade que estava completamente condenada em todos os seus aspectos a uma morte, ao afastamento eterno da parte de Deus. E esse é um pressuposto, um conceito que eu e você precisamos entender também. Deus sempre trata com os seus princípios visando com uma perspectiva eterna. Deus criou o homem para ser eterno. Adão e Eva e o restante da humanidade, se não tivessem desobedecido a Deus, viveriam eternamente. Para isto servia a árvore da vida, que estava no jardim, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só ficar afastado daquela uma. Eu lembro, eu não sei se foi o Alexandre ou a Fernanda, nossa filha, que um dia perguntaram, papi, ei, se Adão não tivesse pecado, ele teria uns 6.000 anos de idade? Poderia ter. Eu não sei como Deus resolveria essa questão da superpopulação da Terra, mas se ninguém tivesse pecado, a população ou a humanidade toda viveria eternamente. Eu penso que aquilo que aconteceu com Enoque provavelmente transcorreria com muita gente. Deus os tomaria para si e eles já não seriam, porque a morte não existiria. Gente, a morte não existiria. É um mundo que nós sequer podemos imaginar. Um mundo ou uma humanidade que estaria sempre em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Não precisaria nem orar, clamar, pedir perdão, nada disso. Não haveria arrependimento, não haveria choro, não haveria nada disso. Simplesmente uma vida concreta na comunhão e habitando com a própria glória de Deus. Então, na verdade, nós percebemos, e esse é o ponto, que Deus condenou toda a humanidade por causa de Adão. Esse é um pressuposto aqui. Por outro lado, Deus estabelece também o plano da salvação quase que imediatamente após o pecado da humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos mostra isso. Gênesis 3, 14, na verdade. Que eu quero ler aqui, ó. Então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos ou selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu já vi várias explicações a respeito disso, nenhuma me convence. Alguns dizem que
que a cobra ou a serpente, antes desse relato aqui, ela poderia ter patas e não rastejar. Não sei. Aqui diz que ela vai fazer isso. Versículo 15 é uma palavra dirigida à própria serpente, que é uma figura de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí vem as promessas feitas à mulher e ao homem. Portanto, nós temos aqui já uma promessa da parte de Deus que dá início ao plano de salvação e de resgate da própria humanidade. Ou seja, Deus diz à serpente, você pegou a minha criação, se agrediu, se atingiu a minha santidade. Você me atingiu da parte de Deus. Agora, eu vou permitir que você fira o calcanhar, ou seja, haverá uma agressão, haverá ferida, machucadura, seja lá o que for, mas o descendente desta mulher vai te pisar a cabeça, vai te esmagar. Eu tenho na minha memória algumas cenas do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Ele é bastante violento em alguns aspectos, acho até exagerado, mas era uma dramatização necessária para a conscientização. Mas tem uma cena que acontece no Getsêmani, justamente, que uma serpente se aproxima e Jesus, com o pé delicado, pisa na cabeça daquela serpente e ela morre ali. Penso eu que é uma alusão a esta cena descrita aqui em Gênesis. Ou seja, Jesus Cristo no Getsêmani estava dando início ao derradeiro plano da salvação que começou a ser profetizado aqui. Gênesis 3,15 é a primeira promessa de salvação por meio do Messias, e a ela vão se conectando tantas outras que surgem no decorrer do Antigo Testamento, até que, finalmente, Jesus Cristo vem à Terra, na plenitude dos tempos, para salvar a humanidade. E Deus estabelece um segundo princípio. Então, o primeiro de todos, Deus estabelece a morte para o pecador. Ou seja, desobedeceu, tem que morrer. Esse é um princípio do qual Deus não pode fugir. Segundo, Deus estabelece o plano de salvação a partir da desobediência do homem. E o nosso compadre, ele gosta de pensar que se o homem não tivesse pecado, a Bíblia se resumiria em 3 capítulos, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 22. Porque todo o restante descreve a operação da salvação, do plano de salvação que da parte de Deus veio para a humanidade. Número 3, Deus estabelece já no Antigo Testamento o sacrifício de sangue para satisfazer juridicamente a desobediência ou o pecado. Ou seja, Hebreus 9, 22, por exemplo, diz que sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Remissão nós já estudamos aqui também. Ou seja, sem derramar sangue, não há remissão, não há perdão. Gênesis 3, 21, nós temos uma alusão a um possível sacrifício de animais aqui. Deus fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, aparentemente, Deus matou aqui algum animal e usou as peles para vestir o homem, ou seja, a provisão para que a nudez, a vergonha do homem viesse da parte de Deus e, ao mesmo tempo, em algum momento, houve aqui um derramamento de sangue, visto que esse animal foi morto. Isso é implícito, não está claro no texto, mas podemos subentender isso. Depois, vários outros sinais no Antigo Testamento mostram essa ideia da parte de Deus de que para o sacrifício, ou para o perdão dos pecados, há necessidade de sacrifício. A maior figura, uma melhor figura disso, talvez seja o Cordeiro da Páscoa, que o povo de Israel recebeu como instrução, uma festividade, a ser celebrada no último dia de escravidão do Egito. E depois, anualmente, ela deveria ser celebrada. Ou seja, deveria ser no 10º dia do primeiro mês, o calendário religioso judaico, pegar um cordeiro, separá-lo e consumi-lo no 14º, completamente. E o sangue, a história é muito conhecida, já está retratada em vários filmes e livros, enfim, deveria ser posta ou derramada ou colocada nos umbrais das portas para que o anjo destruidor passasse por cima
esse é o símbolo da palavra Páscoa, Pessah, passasse por cima e não houvesse naquela casa a destruição, a morte dos primogênitos, como houve em todo o Egito. Esse é o primeiro sinal. Mais tarde, 3 meses mais tarde, mais ou menos, quando o povo de Deus está no Sinai, Deus promulga toda a lei do santuário, do tabernáculo, né? E estabelece, então, sacrifícios, ofertas, holocaustos, sempre com muito sangue, 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 para que o perdão dos pecados, para que a gratidão fosse manifesta, para que todas as transgressões do povo de Deus pudessem ser expiados, cobertos, para satisfazer a ira de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que Deus manifesta em todo o tempo o seu amor, Salmos capítulo 7 também diz que ele diariamente manifesta a sua ira. E eu e você hoje, um parênteses aqui, somos preservados da ira de Deus, porque sobre nós, espiritualmente, está o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Cristo Jesus. Senão, nós seríamos alvos da ira de Deus, porque transgredimos naturalmente todos os dias. Então, temos, na verdade, a descrição do seguinte, né, o grande problema. Temos, conforme Paulo expõe em 5 de Romanos, um pecado, uma ofensa, uma desobediência. Se repete inúmeras vezes no texto. Agora, então, como corrigir isso? Né? E a resposta para, por exemplo, aquela pergunta, é justo condenar todos por causa de um só? Na verdade, Deus incluiu a todos em Cristo Jesus. Eu quero estabelecer aqui um quadro com os diferentes contrastes entre Adão e Cristo, baseado no texto que nós estamos lendo aqui. Então, eu e você, na segunda linha, você vê ali, diz que nós somos participantes de Adão. Ou seja, nós somos solidários ou prestamos solidariedade com o pecado de Adão. Da mesma forma como somos participantes de Cristo, ou seja, prestamos solidariedade à obra de salvação de Cristo. Então, olha a sacada genial que Deus estabeleceu para a história da humanidade, para resgatar a humanidade. Ele simplesmente ajuizou, inseriu todos nós, toda a humanidade, no pecado de Adão. A expressão, por exemplo, em Cristo, para eu esclarecer isso da melhor maneira, a expressão em Cristo está em inúmeras vezes citado nos escritos de Paulo. Ou seja, nós estamos em Cristo. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E dezenas, aliás, são 90 e poucos textos que falam a respeito disso. Pois bem, se nós estamos em Cristo para a nossa salvação, para usufruirmos da justificação, da redenção, da remissão, nós também estamos em Adão, usando da mesma preposição de lugar, pecando, desobedecendo a Deus, contrariando as normas, as regras e a lei de Deus, nos rebelando contra o próprio Deus. Então, Deus, para resolver juridicamente tudo isso, ele colocou toda a humanidade dentro de Adão, para que, dentro de Cristo, todos fossem considerados como obedientes. É uma sacada genial, porque senão Deus teria de julgar individualmente todos com relação às transgressões. E desta forma, ele simplesmente colocou todo mundo em Adão. Ou seja, todos nós estávamos em Adão, o versículo 12 deixa isso bem claro, de Romanos. Todos nós estávamos em Adão, pecando, e todos nós estamos em Cristo, sendo libertos do nosso pecado. O versículo 12 diz, não reine, portanto, aliás, 5:12, eu estava em 6. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, estávamos em Adão pecando, e agora estamos sendo liberados da parte de Deus em Cristo Jesus. Um texto que surge em Coríntios, aliás, 1 Coríntios capítulo 15, que eu gostaria de compartilhar com todos, é muito interessante e nos apresenta um outro Adão. 1 Coríntios capítulo 15, 45. Diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é
primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Parece meio confuso, eu vou ler de novo e depois eu quero esclarecer isso aqui. Paulo, no capítulo 15, está falando da ressurreição de Jesus Cristo, que alcança a todos os que creem no seu nome. E argumentando que sem a fé na ressurreição, nem existe fé. E o argumento é bem extenso, mas aqui ele diz o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, e sim o natural. Primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Muito bem. Agora vamos voltar ao nosso quadro aqui e tentar esclarecer isso. Eu coloquei aqui, ó. Primeiro Adão, primeiro homem. Último Adão, segundo homem. Então, o que na verdade Paulo está argumentando aos coríntios e que se insere nesse assunto aqui é que o primeiro homem, Adão, então, foi evidentemente formado da terra, do pó da terra. Ele é terreno. Nasceu da terra, cresceu assim, se tornou alma vivente, porque recebeu vida pelo Espírito de Deus. O texto que relata a criação, no capítulo 2, diz que Deus soprou, ruach. Esse é o sentido, o conceito da palavra espírito, sopro. Né? Soprou o Espírito e se tornou alma vivente. Ou seja, recebeu vida pelo Espírito Santo de Deus. Segundo o argumento de Paulo aos Coríntios, o último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, né, que é Cristo Jesus, é espiritual, ele foi formado do céu, ele não vem da terra. Ele foi formado do céu. E é um espírito que concede vida. Aliás, Jesus concede vida pelo Espírito, por isso ele é um espírito vivificante. Então, qual que é a sacada ou o argumento que está por trás disso? Nós temos uma transgressão, uma ofensa, uma desobediência, e Deus inseriu toda a humanidade dentro da obediência de Adão. E inseriu toda a humanidade na obediência de Cristo, porque ele é, então, um último Adão. Isso indica também que não haverá outra possibilidade. Adão é, na verdade, uma figura da humanidade. O seu nome, inclusive, querem alguns, significa humanidade. Então, toda a humanidade estava pecando em Adão. Em Cristo, toda a humanidade está sendo resgatada. Ou seja, Jesus Cristo cria, funda, permite o surgimento de uma nova humanidade, não mais da terra, mas a partir do céu. Por isso, o texto lá em João capítulo 3, em algumas versões, diz que quem não nascer do alto, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E é justamente essa a ideia. Ou seja, o Adão terreno desobedeceu e causou a morte. Agora nós precisamos nascer de novo, surgir de novo, a partir do outro Adão, do segundo homem, do último Adão, que é Cristo Jesus, e nascer de cima, ou seja, espiritualmente, para recebermos vida dada por Cristo pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu creio que fica bem claro, eu acho que está claro isso, esse ponto aqui. Então, eu e você somos agora, nascemos de novo, estamos em Cristo, porque nascemos de novo do último Adão, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que criou uma outra humanidade completamente nova. Na aula 19, na aula 20, aliás, nós tratamos sobre a vestimenta, revestir-se do novo homem criado por Deus em justiça e santidade. Ou seja, não é uma reforma, é uma criação absolutamente nova, do zero, para a qual eu e você precisamos, então, viver. O versículo 15 de Romanos 5 diz lá: não é, porém, o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Então, o que nós estamos falando aqui, houve uma transgressão, uma ofensa. E para suprir, para vencer esta ofensa, vem o dom pela graça. A ofensa, a transgressão, segundo o versículo 16, trouxe juízo, trouxe condenação.
enquanto que o dom da graça tem como consequência a justificação. Então, a ofensa traz a condenação. O dom da graça traz a justificação. E aqui eu preciso abrir um parênteses muito especial aqui. O dom pela graça, ele, na verdade, ele satisfaz, ou Cristo Jesus, pela sua graça, nos dando o presente da graça, ele satisfaz todas as penalidades da lei à qual a humanidade estava sujeita e merecia sua culpa. Ou seja, se nós estamos em Adão, que é o argumento que estou colocando aqui, nós deveríamos morrer. Em Cristo nós fomos liberados. Eu quero mostrar um texto aqui muito interessante e fazê-lo refletir sobre algo, sobre a obra de Cristo Jesus. O Salmo 22 nos diz assim, eu creio que você vai se familiarizar com este texto. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clama de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado e os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, por nele ter prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Eu creio que o versículo 1 nos é muito familiar. Deus meu, por que me desamparaste? E ele, na verdade, faz parte dos ditos de Jesus Cristo quando ele estava pendurado na cruz. Eu tenho comigo que ele, na verdade, estava recitando, cantando, não sei, este salmo. Mas a língua seca, né, em função de todos os sofrimentos a ele incutidos, não permitiram que ele expressasse ou que as pessoas ouvissem claramente o que ele estava falando. Eu quero me deter a esta expressão aqui, mas eu sou verme e não homem. Essa palavra que surge aqui, verme, que é tolá no hebraico, ela, na verdade, descreve um verme com uma peculiaridade. Os cientistas, e isso tem relatos, inclusive o Strong traz essa explicação, de que é uma espécie de verme que, no momento, e a mamãe verme, quando ela está prestes a dar à luz aos seus filhotes, ela se prende a um madeiro, normalmente um tronco de carvalho, escolhe a árvore, voluntariamente se prende e dá à luz aos seus filhotes. E eles vivem debaixo dela até que possam se autossustentar e ter vida própria. E no momento que isso acontece, esse verme morre. Essa mulher, mamãe verme, morre. E derrama um líquido vermelho que é explorado, ou era pelo menos explorado comercialmente, e que dá origem à palavra carmesim. Carmesim é uma das cores presentes na construção do tabernáculo. Olhe onde isso aqui vai nos levar. Essa palavra verme. É que um dia eu fiquei curioso, descobri isso aqui e fiquei maluco com esse negócio, na verdade. O carmesim, para quem está familiarizado com o tabernáculo, as cortinas do tabernáculo e as coberturas, elas tinham várias cores, mas especialmente as cortinas, a cortina de acesso ao lugar santo e a cortina de acesso ao Santo dos Santos, elas tinham basicamente 4 cores. Branco, porque a cortina era de linho fino, então, significa a própria justiça de Deus e a justiça obtida por Deus para o homem. O azul, que significa a redenção, a salvação. O púrpura, que tem o seu significado também, e normalmente ligado à adoração, e o escarlate, ou carmesim, que é este vermelho. E naqueles dias, na construção do tabernáculo, essa tinta precisava ser obtida, então, destes vermes. Não sei de onde os israelitas conseguiram, mas estava lá.
E quando nós pesquisamos e procuramos essa palavra, nós chegamos num texto muito interessante que está em Isaías, capítulo 1, versículo 18. E diz o seguinte: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ainda que os nossos pecados sejam tão graves, estejam tão tingidos de púrpura e vermelho, eles se tornarão brancos como a pura lã. Mais uma vez, a palavra aqui está mencionada. Ainda um texto para fortalecer o argumento, e depois eu explico melhor. Capítulo 2 de Hebreus, a partir do versículo 8. Hebreus 2, versículo 8, diz assim: Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a elas sujeitas. Vemos, todavia, aqueles que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória, de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. O que esses textos me mostram é que Jesus Cristo, gente, Jesus Cristo, pelo amor que ele tinha pela humanidade, pela obediência que ele devia ao Pai, ou queria demonstrar ao Pai, ele se dispôs a morrer, se entregou à morte, para que, como um verme, sofresse tudo o que sofreu, para conduzir a todos nós, como filhos de Deus, à glória que ele estava reservado. Então, Jesus Cristo se humilhou, se entregou e morreu voluntariamente como um verme. E ele mesmo declarou isso estando pendurado naquela cruz. Penso eu que as pessoas pouco entenderam isso e nós não temos noção do que é uma pessoa se sujeitar e entregar voluntariamente. Ainda mais uma menção sobre aquele filme do Gibson. Para mim é emblemático e inesquecível a cena, quando finalmente Jesus, depois de todos os sofrimentos, recebe a cruz para carregar em direção ao Gólgota. E eu estive em Jerusalém e outros também, a caminhada morro acima não é fácil, não foi fácil. Tanto é que pediram ajuda para outras pessoas levarem a cruz dele. Mas no momento que a cruz é posta nos seus ombros, ele abraça de um jeito aquele tronco, aquele pedaço de madeira, como se dissesse assim: isso ninguém tira de mim. Uma das coisas que eu e você precisamos nos convencer, que Jesus Cristo em momento algum hesitou ou teve medo de enfrentar este momento. João capítulo 12 diz claramente que, e ele mesmo diz, foi para este momento que eu vim. Algumas pessoas questionam, não, Jesus, no momento do Getsemane, ele duvidou que poderia enfrentar aquilo. Não, nunca duvidou. Ele sabia, sempre sabia, que a morte dele seria cruel, seria terrível. Ele anunciou e ensinou os discípulos a respeito disso. E em momento algum hesitou. Aliás, esse é um dos meus maiores predicados do Senhor Jesus, que eu exalto sempre. Ele nunca hesitou em se entregar a morrer por mim e por você. Jamais. E ele sabia pelo que passaria. O seu corpo ficou completamente destroçado e destruído, como um verme, a ponto de derramar esse púrpura ou esse carmesim, o carmesim, como um significado da morte do seu sangue que ele derramou por nós. Então, esta cruz, na verdade, ou a obra de cruz, ela foi completa. Eu e você precisamos entender que não há pecado algum que esgote o perdão de Deus. Ministrando essa matéria na ETM, na Escola de Treinamento Ministerial, por muitos anos, um dia eu tomei um susto. Eu conheci o aluno, ele tinha sido apresentado para mim, era um pastor auxiliar, um líder de uma igreja, e de repente, falando sobre isso, sobre a obra de Cristo na cruz, ele levantou a mão e disse: professor, eu sei o que é isso. Porque eu sou um assassino, confesso, estuprador, latrocida,
eu matei 5 pessoas, estuprei moças, roubava casas, fiquei 15 anos na penitenciária. E o meu comportamento era tão terrível, talvez os dados não sejam esses, mas a história é dramática assim. O meu comportamento era tão ruim que um dia eu fui para a solitária. E a única coisa que eu consegui levar dentro da minha cueca, que era só o que eu tinha, era uma Bíblia dos Gideões. Aquela pequenininha que era distribuída nos hotéis. A única coisa que eu consegui levar. E ali, na solitária, fiquei não sei quantos dias, já não me recordo, isso fazem muitos anos. Ali eu entendi o amor de Deus pela minha vida. Ali eu entendi o que significa isso que você está falando. Ali eu entendi o que significa Jesus Cristo tomar sobre si pecados, transgressões e iniquidades de toda a humanidade. Porque eu sou criminoso, eu era criminoso, pagaria ou teria consequências pelos meus atos. Mas diante de Deus eu estou justificado, eu estou perdoado. Ou seja, entre um latrocínio, ele era um pastor, ele poderia falar isso livremente, ele sabia do que estava falando. Entre um assassino e uma pessoa que mente, não existe diferença. Os meus pecados, por piores que sejam, e provavelmente há criminosos pior do que eu, isso eu lembro dele ter falado. Há criminosos pior do que eu. Eles obtêm o perdão de Deus da mesma forma. Essa é a graça de Deus, o amor infindável, eterno e constante de Deus, demonstrado por Jesus Cristo na cruz, dado por Deus Pai Todo-Poderoso. E essa é uma coisa que eu e você precisamos entender. Todas as transgressões daquele pastor, todas as transgressões de todos os criminosos da terra, de todos os piores déspotas e ditadores que a humanidade conheceu, se estas pessoas se convenceram de que Cristo Jesus carregou esses pecados, eles estão perdoados e nós passaremos a eternidade com eles. Imagine, eu já imaginei essa cena e provavelmente você também. Se Stalin, Hitler, Nero, esses caras todos, Idi Amin, todos esses terríveis ditadores, e com todos os crimes que a humanidade, ou crimes contra a humanidade que eles cometeram, se eles tiveram um lampejo de lucidez e clamaram pela misericórdia de Deus e clamaram pelo perdão dos seus pecados, eles estarão conosco na eternidade. Aí você vai dizer, mas isso é injusto. Isso não pode ser assim. Nós estamos em Cristo e estávamos em Adão, da mesma forma como estas pessoas. Não existe pecado que vença o amor de Deus. Não existe transgressão grave, ou média, ou menos grave, que resista ao amor perdoador de Deus, o justificador, redentor e remidor da parte de Deus. Essa é uma verdade que eu e você precisamos entender. Né? E entenda de uma vez por todas, querido, Deus resolveu em Adão e em Cristo o problema da humanidade. Eu volto a repetir porque isso é fundamental. Deus inseriu toda a humanidade no pecado, na desobediência de Adão, para que ele precisasse julgar apenas a Jesus Cristo, para que ele precisasse apenas uma obediência. Como está aqui, a consequência do pecado de Adão é o juízo e a condenação de toda a humanidade, porque nós todos estamos lá. Mas a consequência da obra de Cristo é a justificação de todos, porque nós todos estamos lá. Alguns acreditam, os ateus não acreditam, né, e que Jesus Cristo ou que a obra de Jesus Cristo na cruz, a morte de Jesus, significa a justificação. Eles podem continuar não crendo, mas isso é um fato consumado. Isso é verdade. Essa é a grande verdade da humanidade. Todas as pessoas, toda a humanidade, todos aqueles que ainda nunca ouviram falar de Cristo Jesus, estavam em Adão pecando, mas eles também já estão perdoados em Cristo Jesus. Deus salvou, resgatou, reconciliou consigo mesmo toda a humanidade em Cristo Jesus, não lhes creditando mais nenhum pecado. Isso quer dizer o seguinte, eu estou citando 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isso quer dizer que ninguém vai ser condenado pelas transgressões ou pelos pecados que cometeu. Pessoas não estarão na eternidade com Deus porque não conhecem a verdade que está em Cristo Jesus. Porque Deus inseriu, conforme eu já disse, vou repetir de novo,
toda a humanidade no pecado de Adão, assim como inseriu toda a humanidade na obediência de Cristo Jesus. Então, toda a humanidade está salva, só que ela precisa saber disso, precisa ouvir essa notícia. O versículo 19, ou aliás, 17, diz o seguinte: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Cristo Jesus. Ou seja, em Adão, a desobediência de Adão traz o reino da morte, traz o reino do pecado, que domina, escraviza, faz com que as pessoas vivam em constante transgressão. Cristo Jesus traz o reino da vida. E a vida aqui, eu não posso pensar outra senão a eternidade. Eu já tenho dito e pensado várias vezes, Deus não está muito, muito ocupado, preocupado de jeito nenhum, mas ele não está muito ocupado com a nossa vida terrena aqui. Ele nos deu Cristo Jesus, nos salvou em Cristo Jesus para que passássemos a eternidade com ele. Isso que é importante. Essa é a perspectiva que eu e você temos que ter. Muitos interpretam esse texto que nós reinaremos em vida, estabeleceremos o governo de Deus aqui. Eu penso que esse reino de vida, porque vida ali é Zoe, nos aponta para a eternidade. Aponta para a vida eterna. Então, o resultado de tudo isso nós encontramos no versículos 18 e 19. E eu quero terminar com isso. Pois assim, por uma só ofensa veio o juízo, que na verdade é o resumo de tudo que estamos falando, sobre todos os homens, para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para justificação e vida. E eu acrescentaria aqui, vida eterna. Pois como pela desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Um ato único, o pecado, condenou a humanidade toda. Um ato único, a graça, a obediência, trouxe a reconciliação, trouxe o resgate, a salvação, a vida eterna para todos aqueles que desejarem e todos aqueles que crerem nesta verdade. Então, quando falamos aqui de aspectos legais, não é o problema jurídico, é desta forma que ele foi resolvido. Ou seja, Deus numa sacada sensacional, sensacional. Eu acho Deus fabuloso. Ele inseriu toda a humanidade em Adão e inseriu toda a humanidade em Cristo. A cruz de Cristo, ela, na verdade, num golpe só, derrotou Satanás e seus demônios, porque ali eles perderam, a morte foi derrotada ali e o pecado foi derrotado. Ou seja, Satanás perdeu a sua eficiência, a sua eficácia. A morte perdeu, não tem mais onde pegar. Esse é um assunto que provavelmente trataremos em aulas seguintes, quando Paulo, em 1 Coríntios, diz, quase que debochando da morte: ei, morte, onde está o teu aguilhão? Você perdeu. Morte, você perdeu. Perdeu para aquele que você matou, porque ele não poderia ser morto. Pensamos o seguinte, esse é um pensamento final que eu quero deixar aqui. Jesus Cristo não tinha pecado na sua vida. Ele não precisaria, ele nem poderia morrer, porque a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Logo, a morte só vem por causa do pecado. Se Jesus nunca pecou, o que é fato, então ele nunca poderia morrer. Ele só pôde, entre aspas, morrer porque ele tomou sobre si meu, seu e os pecados de toda a humanidade. Quando estes vieram sobre ele, penso eu, nas 3 horas de trevas que houve na crucificação, quando ele tomou esses pecados sobre si, aí ele pôde morrer. E como os pecados não eram dele, e ele apresentou-os diante de Deus para ter o perdão eterno, e a morte não pôde retê-lo, e ele ressuscitou, pôde voltar à vida, concedendo igualmente vida a todos nós. Esse é um assunto que nós esmiuçaremos em outras aulas, mas só para nós pensarmos a maneira como Deus tratou, a maneira legal, sem transgredir nenhum princípio, obedecendo aos princípios que ele mesmo havia exposto. Expôs o seu próprio filho à vergonha para que pela vida, pela morte e pela ressurreição de Cristo, eu e você igualmente fôssemos salvos. Uma pergunta ainda que muita gente faz, e eu encerro com isso.
Por que então veio a lei? Por que houve aquele período da lei? Inclusive, Paulo fala a respeito disso no versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei justamente foi dada por Deus, promulgada por Deus, muitos séculos depois dos acontecimentos no Éden, da desobediência de Adão, para que a humanidade tivesse a consciência da seriedade, da gravidade, o que é transgredir os mandamentos e os princípios de Deus e da palavra de Deus. Ou seja, a lei é uma manifestação da graça, porque ela ressalta a transgressão. Ela expõe o pecado. Existe no Código Penal brasileiro, o primeiro artigo, aliás, o Código Penal brasileiro, no seu primeiro artigo, diz que não há pena sem crime aliás, não existe crime sem lei que o defina. Então, sem lei, não há crime. Até pouco tempo atrás, não havia condenação para aqueles que cometiam crimes cibernéticos, porque não havia nenhuma lei a respeito disso. O mesmo princípio, aliás, esse é um princípio que vem da palavra de Deus, não existe pecado sem lei que o defina. Ou seja, a humanidade só tomou conhecimento do que de fato é pecado por causa da lei. Então, a lei é uma manifestação da própria graça de Deus. E ela ressaltou a transgressão para que tivéssemos e tomássemos conta disso e conhecêssemos a gravidade do pecado. Eu considero, e finalizo definitivamente com isso, pecado é grave. Transgredir o princípio da palavra de Deus é grave, ele existe, a nossa natureza tem a tendência de praticá-los. E eu e você temos a graça de conhecermos, de sabermos que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo e que nós somos perdoados em Cristo Jesus, porque estamos nele, estamos em Cristo Jesus. Amém, amados? Meu desejo é que esta verdade, essa informação, esse conhecimento do que de fato Cristo Jesus, aliás, Deus e Jesus Cristo, uma conspiração divina, operaram a favor da humanidade. De fato, penetre nos nossos corações, nos conscientize e nos leve a viver com mais eficiência, com mais autoridade, aquilo que eu e você somos em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Olha, durmam com um barulho desse agora. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Se vocês não tiverem, eu tenho uma pergunta. A Ana Paula tem uma pergunta. Fale, Ana Paula. Quando vocês estavam falando, quando o Norberto estava falando, me veio uma coisa na cabeça, que eu tenho isso há muitos anos. Uma criança, quando morre, ela é salva? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Muitos já tentaram definir, inclusive, uma idade para isso. É difícil nós pensarmos nisso. Mas é difícil também nós pensarmos que uma criança, né, com toda a sua ingenuidade, e sem ter, na verdade, noção do que ela está fazendo, seja condenada a viver a eternidade afastada de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus disse, é nesse princípio que eu me aferro, me detenho. O reino de Deus, ou é das crianças que é o reino de Deus. Ou seja, vinde a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então, só posso crer que enquanto uma criança é criança, enquanto ela não tem consciência de que está errando, ela então pertence ao reino de Deus e está salva. Agora, a partir do momento que uma criança tem noção dos seus erros, ela já precisa a salvação que existe em Cristo Jesus, ou seja, fazer a confissão, admitir os seus erros, obter o perdão e, enfim, ter consciência de tudo aquilo que nós temos como adulto. Eu já vi vários comentários sobre isso. Alguns dizem, olha, é a partir dos 5 anos até os 8 anos, mas é muito difícil. Eu prefiro dizer, pais, preste atenção, cuide e quanto mais rápido possível ensine os princípios da palavra de Deus e encaminhe ou faça uma oração de confissão, permita que Jesus Cristo se torne Senhor da vida dessas crianças. Porque meu filho faleceu com 9 anos de câncer, vocês sabem. E quando ele faleceu, ele ia na igreja católica e eu obrigava ele a ir na minha igreja crente.
Ele ia com a avó na católica e eu levava para a igreja crente. Mas ele não tinha noção nem do que ele estava fazendo. Eu realmente não sei, é difícil, muito difícil responder. E já me perguntaram muitas vezes e eu não tenho resposta, lamento. Não tenho A resposta. sua resposta foi boa o suficiente, Norberto. Eu acho que sim. Excelente resposta. Foi excelente. Seria a minha resposta também. Alexandre, manda aí. Mais Cara, alguém? Não me complique a vida. Não vou complicar, não. Talvez, as pessoas que estão aqui não, mas talvez passou na cabeça de alguém, mas só passou, senhor. Se Jesus justificou toda a humanidade, se Jesus tirou todo mundo do balde chamado Adão e colocou no balde chamado Cristo, por que pessoas são condenadas a irem para o inferno? Passou Porque na cabeça de alguém isso aqui? Passou na cabeça de alguém? Não? Responda. Eu vou responder e vou expor o texto que eu mencionei. E vale a pena isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, o 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui está a nossa responsabilidade, gente. A saber que Deus estava em Cristo, Deus estava nesse balde chamado Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, ou seja, não imputando à humanidade as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu entendo esse texto da seguinte forma: toda a humanidade está reconciliada com Deus, ou seja, todos os pecados da humanidade, passado, presente e futuro, vieram sobre Jesus Cristo enquanto ele estava na cruz. E as pessoas hoje são condenadas ao inferno, ou vão passar a eternidade longe de Deus, porque não conhecem esta verdade. Mas não pelos pecados. Eu e você não ser reconciliados. Não foram reconciliados. Exatamente. Não conheceram a reconciliação. Eu e você não somos condenados pelo nosso pecado. Por quê? Romanos afirma o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que o Alexandre acabou de chamar de balde. Né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em. Não com Jesus, com Deus. Em Cristo. Precisa estar inserido nesta verdade. Então, eu e você não seremos condenados pelos nossos pecados. Isso também não nos dá liberdade de fazer o que quiser. Não. Aí tem uma série de outros princípios que nos ajudam nessa vida. Mas esse é um fato consumado. Assim como Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, nós fomos perdoados. Os nossos pecados foram desfeitos, perdoados. Não se lembra mais deles. Quando eu e você erramos, né, e a gente erra, porque a nossa natureza é assim, eu me aproximo, você se aproxima de Deus e reconhece, concorda que aquele seu ato é pecado e aceita, obtém o perdão que já está disponível. Então, a nossa confissão não obtém o perdão de Deus. Isso é difícil para as pessoas entenderem. A nossa confissão não nos dá o perdão de Deus. Isso já foi feito. Nós só nos apropriamos daquilo que Cristo Jesus fez na cruz. E quanto mais nós conhecemos isso, quanto mais nós valorizarmos, mais, pelo menos da minha parte, nos aproximaremos de Deus e reconheceremos os nossos erros e as nossas transgressões, para obtermos ainda mais graça. Nas próximas aulas nós vamos expor Romanos capítulo 6, e aí esse entendimento certamente virá aos nossos corações. Respondi, Alexandre? É lógico. Eu estava esperando esse momento para responder, porque agora ninguém pode sair daqui não entendendo isso, tá vendo? E se alguém um dia perguntar para você, você fala assim, aula 21 do Biblifique. Faz sua assinatura, assina o Biblifique e assiste a aula 21 que está respondido. Fechado, galera. Tem mais algum comentário? Eu não falei balde pejorativamente, não. Eu falei didaticamente o balde. Didaticamente. O exemplo é perfeito, muito bom. Olha, se eu estivesse aqui numa aula de escola bíblica infantil, eu usaria um baldezinho para fazer
Legal, A ilustração, baldezinho escrito Adão, baldezinho escrito Jesus. Estávamos em Adão e agora nós estamos em Jesus. Animal. Tá vendo? Uma caixa e com bolinhas. Também pode ser, também pode ser. Tá vendo? Dá para ensinar qualquer coisa para as crianças. Qualquer coisa. É isso, galera. É isso. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Aulão, incrível, sensacional. Norberto, você tem mais algum comentário? Alguma coisa? Não? Deus abençoe. Bom Netflix, boa pizza e até a próxima segunda-feira.